一緒に寝るだけですよね。もちろん。さあ、ベッドに横になりなさい。Mushoku Tensei já voltou com tudo e mostra muita originalidade nesse primeiro capítulo, mas o que mudou? Está tão diferente assim do material original e do mangá? Eu conto tudo pra você aqui e agora, vem comigo! A série de Mushoku Tensei, a reencarnação do desempregado, ganhou uma segunda temporada no dia 2 de julho de 2023, adaptando o arco da Academia da Magia e da busca do protagonista para curar sua doença psicológica, que o impede de ter novas relações devido a um trauma do passado. Uma azulzinha resolve o problema dele rapidinho. Nesse primeiro capítulo vemos uma parte que não foi retratada no mangá, e foi a visão de Sylphie no desastre de Mana. Ela foi teletransportada para os céus do Castelo Asura. Uma cena até bem animada. Esse episódio em si não aparece no mangá, não no início do arco da Academia de Magia. Eu não sei na Light Novel. Mas olha só, originalidade nos dias de hoje. Tem chapéu. Enquanto isso, mais abaixo, no jardim do castelo, uma criatura monstruosa semelhante a um javali atacava a princesa Ariel e seus cavaleiros. Não demorou muito pro javali aí mandar o primeiro de Americanas, E mais uma vez, o destino fez seu rolar de dados. E Sylphie caiu em cima do monstro com uma poderosa magia de vento que a garota conjurou no desespero e matou a fera. O roteiro, a magia do roteiro. Sim, ela mesmo. Quando Sylphie acordou, descobriu que seus amigos, parentes e todos os cidadãos da sua terra natal vestiram a camisa do Timão. Todos desapareceram de uma hora para outra, meu nobre. Num piscar de olhos, como se não fosse nada. A nossa queridona princesa Ariel se aproveitou da situação, fez uma promessa vazia, cheia de juramentos e uma sutil ameaça, fazendo com que a Sylphie mudasse de nome e começasse a trabalhar para ela. Pessoa mais persuasiva, não? A sequência em diante foi uma papagaiada de nobres, importante até pra história, dando a entender que existem duas facções que estão se degladiando pela coroa real. E seria o irmão mais velho de Ariel, que detém o direito ao trono, e obviamente a nossa seria aqui querendo passar a perna no irmão. Que isso? Atairaj! Claro, ele aproveita a situação, uma festa de nobres, cheia de gente importante, para colocar a irmã no seu devido lugar. E vemos a seguir aquela mesma situação de sempre, nobres sendo nobres, cheios de preconceitos com Fitz. E na realidade a nossa elfinha Sylphie, sendo uma guarda-maga, é quase como ela fosse uma plebeia no meio dos nobres. Meu amigo, a arte imitando a vida, a pobre Sylphie sofrendo preconceito de classes na pele. O que é ainda pior, devido à audição élfica, ela consegue escutar todos os cochichos, toda a fofocaiagem daquele bando de... Segura a onda, segura a onda. E nessa parte nos é mostrado um pouco do afeto da Ariel que salvou a nossa elfinha, dando uma bela melodia para distrair todos os nobres ali, já que Fitz tinha causado um puta de um acidente e certamente ia render um belo BO pra ele. Ou ela, calma lá. Meu amigo, dessa vez a Ariel fez a boa. Nunca critiquei. Nunca, né? Sei. O episódio segue mostrando que a nossa querida elfa tem pesadelos e muita dificuldade pra dormir. E você aí que tá assistindo agora deve saber porque ela tá sofrendo, né? Obviamente é o trauma de você não deixar o like no vídeo. Só de pensar que tem gente que assiste o canal e não deixa o like me deixa assim também, caralho. Minha cabeça já tá doendo, cara. Deixa o joinha aí pra me melhorar, vai. Brincadeiras à parte. Ariel, a nossa princesa sereia, vendo que Sylphie tá só o bagaço da laranja, convida a garota para seu quarto. E aqui começa uma sequência que, se isso fosse um hentai, com certeza rolaria. Mas no final de tudo, era apenas a princesa preocupada com sua amiga, convidando ela pra dormir. Tem coisa errada aí, mano. Eu não gosto de concordar com o Chapéu, mas... é fato que eu estava muito ansioso para essa adaptação, mas olhando com um pouco de atenção podemos ver uns erros nítidos de proporção. E não é só em uma cena, é em várias. Dá pra ver que nessas partes não houve esmero e a animação tá tudo travada também. Mas ao menos eles capricharam nas cenas de batalha. É bom mencionar que o irmão da nossa sereia favorita se encontrou com um nobre em um que parece ser um teatro. Lá estavam fazendo maquinações, a famosa maracutaia contra sua própria irmã. Naquela mesma noite, uma assassina bem treinada invadiu o palácio para assassinar Ariel, mas eu creio que ela não invadiu, eu tô acreditando que deixaram ela passar. E como Sylphie estava dormindo com Ariel naquela noite, houve uma batalha intensa e muito bem fluida. A animação nessa parte aqui foi... coisa linda. Parece que eles pegaram o orçamento do episódio e colocaram em duas cenas. A inicial, quando a Sylphie estava caindo, e essa agora.
Cara, foi lindo ver a Sylphie brilhar nesse combate. Ela tem um poderoso manejo da magia de vento, mas infelizmente ela é envenenada. Contando com a vitória, a assassina deixa a guarda aberta e, rapaziada, bem-vinda ao gigante, minha amiga. A assassina é zunida longe com magia de vento da nossa querida Sylphie. Meu amigo, foi linda essa parada. E depois desse gostinho de ação, nossa sereia se encontra com seus subordinados. Sylphie tá de boa, conseguiu se livrar do veneno e começaram a discutir, chegando na resolução que devem partir. Que ali tava sinistra a situação, não dava pra ficar mais lá. E vemos aqui a nossa querida Ariel desabando, confessando pra nossa querida Elfa que não podia cumprir suas promessas. Você é fraco demais e não tem nenhuma influência como nobre. Então, decide livrar Sylphie dos seus deveres de maga guarda. Mas a Elfa decide continuar sendo uma maga guarda da nossa sereia. Tudo em nome de uma belíssima amizade. Eu chamo de manipulação essa parada aí, hein? Meu irmão, hoje tu tá azedo, hein? Mas tem uma coisa me preocupando. Será que os capítulos que estão por vir terão esse mesmo nível de animação? Um erro de proporção e, sinceramente, uma animação que parece que foi feita com a bunda. Isso teremos que aguardar pra ver. Eu esperava mais de um primeiro episódio. Na próxima semana devemos ver mais sobre o nosso amigão Rudeus, em busca da cura suprema. Um homem com um objetivo, uma besta enjaulada, um mago frustrado pela tempestade vermelha que é a paixão. Mas só no próximo capítulo. Obrigado pela companhia de vocês e eu vou tentar cobrir alguns animes dessa temporada. Samurai X e Jujutsu no Kaisen, junto com Mushoku no Tensei. Se vocês tiverem algum pedido, alguma opinião, alguma coisa pra dizer, tá aí os comentários pra vocês falarem. Eu respondo assim que der. Eu sou o Bruxo. Eu sou um chapéu. Se inscrevam no canal pra me dar aquela força marota, já que eu tô começando e vocês são foda demais, eu sei que vocês vão se inscrever. E até a próxima, rapaziada.